Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Sétimo ano, hoje nós vamos começar a unidade 8, capítulo 2, iniciando na página 306. Nossa última unidade, nosso último capítulo. Coming next, o que vem depois? Lembrando que a gente está vindo de uma sequência de falar sobre filmes e livros. E nesse capítulo, ele tem uma frase aqui para vocês. A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. É uma frase do George R. Martin. Quem conhece sabe que ele escreveu os livros de Game of Thrones. E ele fala que uma vida de leitor é uma vida de 1000 vidas antes dele morrer. E um homem que não lê, ele só tem apenas uma vida. E aí? Do you like to read? Você gosta de ler? What do you like to read? O que é que você lê? Books, magazine, blogs. E aqui, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho da vida do escritor Rick Riordan. Você já ouviu falar dele porque você já assistiu algum filme dele, porque ele fez a famosa... no caso, são 9 livros do Percy Jackson e os Olimpianos. Aqui tem algumas palavras a respeito da biografia dele que nós vamos colocar junto ao texto. Por exemplo, quando no texto fala June 5, 1964, eu sei que é a data do nascimento dele e aqui eu venho e completo com born. Santo Antônio, Texas é o local a qual ele nasceu, place birth. E esse primeiro parágrafo que fala do primeiro livro dele, gente, vocês vão, o nome do primeiro livro dele é Childhood Influences. Que é da vida dele, antes dele começar a escrever, até porque ele escreve para o público juvenil. E aí vocês vão ver nesse parágrafo a questão do cotidiano dele, da vida dele, e por que levou ele a escrever ao público juvenil, principalmente no sentido de fantasia, né? Ele aqui vai falar sobre um incidente de um amigo dele com um professor, né? Mas que depois todos se tornaram bons amigos. E ele começou a ver essa necessidade de escrever para o público juvenil. Aqui ele vai falando sobre a questão do Percy Jackson em si. Ele vai misturar um pouquinho de mitologia grega. Para quem lê os livros, ele fala de mitologia grega e mitologia romana. E ele resolve colocar uma adolescente de 13 anos, mais ou menos, para vivenciar essa história na vida real. No próximo parágrafo, pessoal, já está falando sobre a faculdade dele. A faculdade dele, você vai colocar aqui no item D, Work Experience. Quando ele entrou na faculdade, com o que foi que ele trabalhou, para que ele pudesse escrever tão bem e escrever a respeito do acampamento meio sangue, como está aqui. Foi onde ele aprimorou as ideias do Percy Jackson. Ele trabalhando tempo integral, ele ainda achava tempo a escrever um pouco sobre esse mundo que ele criou e ele queria desenvolver durante a vida de faculdade dele. Os próximos parágrafos são mais curtinhos. Nós vamos colocar aqui no item E a questão da esposa e dos 2 filhos dele. Nós vamos acrescentar family, é a família dele, ainda casado, tá? No item F, já vem falando sobre os animaizinhos dele. E no caso, animaizinhos, a gente vai colocar o nome de pets. Na letra G,
está falando sobre a questão prática de ser escritor e a questão dele ter feito isso para um público juvenil, as razões e os seus favoritismos. E aí você vai completar com favorite book, I wrote. Eu sei que o espaço é pequenininho, mas vai dar certo. Na letra H, ele fala sobre o Grover, sobre o Tyson, personagens que não são principais, porque o Percy Jackson é o principal, mas que ele amou construir o personagem e escrever sobre ele. Nesse aqui você vai colocar, ó, favorite character, in my books. Também sei que o espaço é pequenininho, mas vai dar certo. E o último tema, pessoal, ele vai falar sobre os hobbies dele. Ele gosta de ler, é claro, nadar, tocar violão e até mesmo viajar com a família. E você vai colocar o tema in my spare time. O tempo livre dele, ele ainda pensa em ler e escrever. Na página seguinte, vocês têm uma questão ainda a respeito do Rick Riordan. Vai ficar para casa para que vocês respondam, a gente corrija na próxima aula. E aqui tem outro texto no Engage, completando não só a biografia do Rick Riordan, mas falando literalmente sobre o livro do Percy Jackson, né? Fala de alguns monumentos como o Museu Metropolitano, o Grover, que era amigo do Percy, depois o Percy que foi para o acampamento Meio-Sangue, que ele conheceu no acampamento Meio-Sangue, lembrando que ele foi culpado de roubar o raio de Zeus, como se fosse a arma mais poderosa do mundo. Esse textozinho pequenininho, ele faz um resumo breve do livro, e para quem assistiu o filme, é bem parecido a história do livro com o filme, mas tem mais lugares no qual o Percy e o Grover vão passear, que infelizmente o filme não mostra, tá? Vai ficar para casa, pessoal, aquela terceira questão que passou, e essa segunda questão que está aqui. A terceira é perguntando sobre o Rick Riordan, e a segunda questão aqui é perguntando sobre o filme 1, ou livro 1 do Rick Riordan, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Com isso, pessoal, nós vamos encerrar nossa unidade 8, capítulo 2. Boas atividades, até a próxima aula. Bye, bye!